A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda, que é maravilhosa, que é poderosa. Estamos aqui trabalhando os primeiros reis. Ontem foi ungido o rei Salomão, o filho de Davi. Pela lógica, não era para ele ser rei naquele momento, porque o rei não tinha morrido, né? Ele já estava sendo escolhido por Deus, mas por conta do seu irmão Adonias, criando dificuldade, querendo usurpar o trono, ele virou rei ontem. Na palavra, isso me diz que Deus quebra protocolo. Existe alguma dificuldade? Existe algo que disser que você não vai conseguir por conta das leis, do protocolo, de certas situações que, humanamente falando, você não tem condições e não tem? Deus quebra protocolo. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Hoje vamos falar aqui em 1 Reis 2, de 1 ao 12, onde o tema é: quem escuta conselho de pai e mãe será bem sucedido. Por que esse tema? Porque os últimos conselhos de Davi a Salomão. Quando estava chegando o dia da morte de Davi, ele deu conselhos ao seu filho Salomão e disse: está chegando o dia da minha morte, portanto seja corajoso e seja homem. Ele fala de algo que está lá em Josué, né? Capítulo 1, 8 e 9, onde o Senhor fala que Josué seja corajoso, porque agora Moisés não existia mais. Então não sei qual é a sua dificuldade. Deus quer que seja corajoso. Não olhe a situação que está. Entenda que Deus te colocou. Se responsabiliza por você. E se está passando dificuldade, seja corajoso. Seja corajosa. Isso vai passar. Faça aquilo que o Senhor, seu Deus, mandar e obedeça a todas as suas leis e mandamentos, como está escrito na lei de Moisés, e assim você será bem sucedido aonde quer que for e em tudo que fizer. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Aqui está muito claro que Davi lia a palavra, porque ele estava falando tudo lá em Êxodo. Tem que obedecer. Ah, mas Deus me deu a promessa. Sim, mas para você contar com ela tem que estar na obediência. Porque Deus tirou o povo do Egito, através de Moisés, e disse que se eles obedecessem, eles conseguiriam e ganhariam a terra prometida. Morreu todo mundo no meio do caminho. Até Moisés, porque bateu na rocha, também morreu. Só quem chegou na terra prometida foi Josué, Caleb e a próxima geração. Então essa frase que eu não morrerei enquanto a bênção não chegar, se tiver desobediência vai morrer. Pode ser espiritualmente ou fisicamente. Tem que estar na obediência. Tem que estar no direcionamento de Deus para ser cumprido. Veja que Salomão já era rei, mas Davi estava deixando isso claro para ele, falando da palavra que estava lá no livro de Moisés. Se você obedecer ao Senhor Deus, Ele cumprirá a promessa que me fez, se obedecer. Ele me prometeu que os meus descendentes governariam Israel, e enquanto obedecesse cuidadosamente e fielmente aos seus mandamentos, com todo o seu coração e toda a sua alma. Veja que ele diz: você agora é rei. Mas para você continuar no trono, você tem que obedecer. Porque Deus fez essa promessa a mim. Mas Deus me disse que tem que estar na obediência. Davi falando aqui a Salomão. Então eu e você tem que estar na palavra. Tem que ler a palavra para entender claramente. Além disso, você sabe que Joabe, cuja mãe é Zeruia, me fez. Ele matou os 2 comandantes do exército de Israel, isto é, Abner, filho de Ner, e Amassá, filho de Jeté. Você sabe como em tempo de paz, ele os matou para vingar os mortos. As mortes que ele havia causado em tempo de guerra. Joabe matou homens inocentes e agora eu sou responsável pelo que ele fez e estou sofrendo as consequências. Não é interessante isso? Davi estava idoso. Mas aqui ele diz que por conta da desobediência de Joabe, seu general, que não era para ter matado aqueles homens, Davi que estava sofrendo as consequências. E olha que não era pai de Joabe, era o rei. Joabe era de seu exército. A Bíblia diz que por conta de um outro paga. Você que é pai e mãe, honre Deus, obedeça.
para que amanhã seus filhos não paguem. Não perca tempo falando de ninguém, zombando, caluniando, mentindo, porque alguém da geração vai pagar, se você não pagar. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Davi conhecia a verdade e estava aqui orientando o novo rei, Salomão. É o que ele está fazendo hoje, o Senhor, orientando a mim e a você. Você sabe o que deve fazer. Não deixe que ele tenha morte natural. Coisa forte, né? Ele dando orientações a Salomão por conta de Joabe. Mas seja bondoso para os filhos de Bezalai, que é de Gileade. Deixe que eles comam a sua mesa, pois foram bons para mim quando eu estava fugindo de seu irmão Absalão. Davi continuou. Ele dizendo às pessoas que Salomão tinha que agir com justiça e aqueles que ele tinha que amar, cuidar, zelar. Aqueles que zelaram de Davi. Não esqueça Simea, filho de Gerá, da cidade de Baurim, no território da tribo de Benjamim. Ele me amaldiçoou duramente no dia em que fui a Manaim. Porém, quando eu me encontrei com ele, perto do rio Jordão, jurei em nome do Senhor que não o mandaria matar. Interessante, né? Hoje em dia, muitas vezes, o pai está na beira da morte e a mãe chama os filhos para dar as últimas orientações. É assim que a gente vê que a Bíblia é verdadeira. Que a Bíblia é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Mas você é um homem sábio e não deve deixar que ele fique sem castigo. Você sabe o que deve fazer para que ele morra. Conselhos duros, ao mesmo tempo conselhos maleáveis, mas estava ali, orientando a seu filho. E aqui Davi também representa o Senhor, que quantas vezes orienta a mim e a você. Se a gente não tiver disperso, a gente escuta. Por mais que a gente não entenda, mas a gente escuta e faz o que ele manda. Amém? Davi morreu e foi sepultado ao lado de seus antepassados na cidade de Davi. Ele foi rei de Israel 40 anos, governou 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Salomão ficou no lugar de Davi, o seu pai, como rei, e o seu governo se fortaleceu muito. Veja que cada dia o governo de Salomão se fortalecia, depois que seu pai morreu. Por que ele se fortalecia? Porque estava na direção de Deus. E quando se está na direção de Deus, tem fortaleza, tem vitória, tem prosperidade, tem direcionamento, tem de tudo. Fique ouvindo os conselhos do Senhor. Leia a palavra. Busque a entender. Ore para o Senhor lhe dizer o que quer que você faça. Mas o importante é você estar na direção do Senhor. O importante é você ler esse livro para você ter mais orientação, mais discernimento e mais entendimento. Aqui em Deuteronômio 5,16 diz: respeite o seu pai e a sua mãe, como o seu Deus. Estou ordenando para que você viva muito tempo e tudo corra bem para você na terra que estou lhe dando. Deuteronômio 5,20. Lá em Êxodo capítulo 20 também fala de obedecer pai e mãe. Quando a gente obedece, os meus não são mais vivos, mas os seus são vivos, obedeça. Porque a desobediência traz consequência. A desobediência faz você perder o melhor. E acima de tudo, obedeça a Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Jesus na cruz do Calvário morreu por mim, por você, pela humanidade. Só fez o que foi bom, maravilhoso. Foi ridicularizado, zombado antes de morrer, mas ele tinha que passar por aquilo tudo. Então qualquer coisa que você passa não é nada diante do que ele passou. Mas vamos obedecer. Vamos ler mais a palavra para entender. Vamos ficar na dispensação do Senhor. Porque quem escuta conselho de pai e mãe será bem sucedido. Imagina conselho do Senhor. Não é verdade? Então que todos fiquem com Deus, a paz do Senhor e até amanhã.